Bom dia, querida igreja. Quero saudá-los a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos essa manhã para o Evangelho de Lucas. Todos abram suas Bíblias. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos ler dos versos 6 ao 9, irmãos. Essa passagem fala sobre a parábola da figueira estéril. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, guia-nos pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, na pregação da Tua santa palavra, para que o Espírito do Senhor nos ensine essa manhã sobre as maravilhosas verdades, Senhor, que se encontram aqui nesta passagem, nesta parábola do nosso Mestre. Ensine-nos, ó Deus, para que sejamos edificados, para que estas profundas palavras de Cristo possam penetrar o nosso coração, a nossa alma, e nos fazer não apenas entender, Senhor Deus, o que o Senhor está ensinando, mas a mudar o nosso próprio coração, a nos transformar como é necessário, para que sejamos não uma figueira estéril, Senhor, mas uma figueira que dê muito fruto para a glória do Teu nome. Guia-nos, Senhor Deus, nós te suplicamos, e ensina-nos, nos faz compreender, em nome de Cristo Jesus, o Salvador. Amém. O Senhor Jesus, e não apenas o Senhor Jesus, mas nas próprias Escrituras Sagradas, em todos os livros das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar parábolas, e muitas das parábolas são sobre figueiras ou vinhas, são coisas diferentes. A vinha é aquele que dá a uva, a videira, e a figueira dá figos, são frutos distintos. Mas o Senhor Jesus, ele instruiu aqueles que lhe ouviam várias vezes a respeito de coisas espirituais, ilustrando com videiras ou com figueiras. Existem 3 parábolas nos evangelhos que Jesus nos conta sobre figueiras. A estéril, uma outra que dava fruto e uma outra que não era também boa. E o Senhor sempre usava esse tipo de ilustração. Nessa parábola em especial, irmãos, nós temos preciosos ensinos que devem nos fazer, após perceber o significado da parábola, nos atentar neles e glorificar a Deus por eles. Essa parábola, ela é contada pelo Senhor Jesus depois que ele faz algumas exortações aos irmãos que estavam ouvindo acerca de acontecimentos reais, não parabólicos, mas acontecimentos reais que ocorreram ali e que era de conhecimento de todos. Ele vai dizer isso no começo do capítulo 13. Essa parte que vai do primeiro versículo do capítulo 13 até o versículo 5, ela serve como introdução
ao ensino que ele vai trazer a partir da parábola da figueira. Então, leiamos essa parte importante para meditarmos um pouco nela antes de entrarmos no que o Senhor nos ensina sobre a parábola da figueira. Diz o texto: naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Jesus respondendo disse-lhes: pensais que esses galileus que padeceram tais coisas eram mais pecadores do que os demais galileus? Essa primeira parte, o Senhor Jesus retoma um acontecimento trágico daqueles dias, em que Pilatos havia tomado a vida de alguns galileus, ele havia matado esses homens, e o sangue desses homens, Pilatos havia misturado com os sacrifícios dos animais que eram ofertados. Mais uma vez, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Então veja, isso aqui que Jesus está nos fazendo lembrar, foi de fato um acontecimento real, em que homens foram mortos, brutalmente mortos por Pilatos, a mando de Pilatos, e esses homens tiveram seu sangue misturado com o sangue de sacrifícios religiosos. Isso é horrível, irmãos. Se nós friamente começarmos e também piedosamente começarmos a pensar nesse fato, em que homens foram mortos, sacrificados, e o sangue dos homens foi misturado com o sacrifício de animais, numa atitude não apenas cruel, mas blasfema. Nós precisamos entender a crueldade e o tamanho da imoralidade que foi feita nessa ocasião. Talvez algumas pessoas até sejam rápidos a dizer: olha, que coisa horrível. Esses homens deviam ser muito pecadores, deviam ser horríveis, e Deus puniu esses homens, usando Pilatos como instrumento. Na verdade, esses homens estão recebendo um castigo de Deus, um juízo divino. Foi exatamente isso que os amigos de Jó disseram para ele. Jó estava sofrendo, padecendo as piores coisas que a vida pode trazer a uma pessoa. Ele não só teve enfermidades horríveis, como vocês sabem, mas ele perdeu tudo que tinha, incluindo sua família, todos os seus bens, campos, filhos, tudo. E sua saúde, sua esposa, tudo. Seus amigos, ele perdeu tudo. E esses amigos de Jó concluíram dizendo: olha, te arrepende do teu pecado, porque um homem que passa por isso que você está passando deve ter muita culpa diante de Deus. Então, quando nós encontramos uma barbaridade como essa, em que Pilatos mata, toma o sangue e mistura com sacrifícios religiosos, uma das conclusões que as pessoas chegam é: esses homens eram muito maus. Não justifica o que Pilatos fez com eles, mas certamente é a mão de Deus, o juízo de Deus, castigando e punindo esses homens pela maldade que eles certamente cometeram. Mas olha o que Jesus diz. Jesus, respondendo, disse-lhes: pensai que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Então Jesus lança um questionamento. Vocês pensam que esses homens que tiveram essa morte trágica, eles morreram assim porque eram piores que os outros galileus? Essa é a primeira parte da pergunta de Cristo. Ele responde: eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, essa primeira história que Jesus usa como exemplo
é para trazer o povo ao arrependimento. É para ensinar ao povo que quem não se arrepende dos seus pecados padecerá, morrerá. Assim como aqueles homens perderam a vida e padeceram, Jesus está dizendo, todos igualmente padecerão. Ele não está dizendo que todos morrerão da mesma forma, mas que todos morrerão. E a palavra de Cristo em relação a padecer ou perecer é perecer eternamente. Depois, uma outra ilustração real, o Senhor Jesus traz no verso 4. Ele cita um outro caso, ele diz, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensai que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Aqui o Senhor Jesus traz um outro episódio interessante. No primeiro episódio nós temos Pilatos, que mata homens e derrama seu sangue, mistura seu sangue com os dos holocaustos. Mas aqui, uma torre cai. Ninguém comete assassinato, digamos assim. Não havia uma armadilha para matar aqueles homens. Mas 18 homens estavam ali numa certa ocasião e, de repente, a torre de Siloé cai e mata esses homens. Qual é a conclusão? Mais uma vez, a mesma. Olha, esses 18 homens certamente deviam muito diante de Deus. Eram grandes pecadores. Veja a providência divina agindo. É o próprio Deus agora quem está derrubando uma torre na sua providência e matando aqueles homens. Mas a explicação do nosso Senhor é a seguinte: eu vos digo, não, eles não são maiores pecadores, não são os piores homens que habitavam em Jerusalém, não, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Essas duas histórias que o Senhor Jesus apresenta, é para despertar o coração de todos os homens ao arrependimento. É para lembrar aos homens que todos os homens são pecadores, e todos os pecadores que não se arrependerem perecerão eternamente, todos de igual modo, não só os maiores pecadores, não só os pecados mais contumazes, maiores, mais escandalosos. Jesus diz, todos de igual modo perecerão se não se arrependerem dos seus pecados. Depois dessas duas exortações, é que o Senhor conta a parábola da figueira estéril. E aqui, meus irmãos, nós temos mais um chamado ao arrependimento, mas nós temos mais do que isso. Depois que os ouvintes do Senhor estão com seus corações, mentes, preparados, condicionados pelo Senhor através dessas duas histórias reais, depois que eles começam a pensar, a refletir, o Senhor entra com uma parábola, a parábola da figueira estéril, que traz um elemento espiritual muito importante. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Porque ela ocupa inutilmente a terra? Veja, naqueles dias, isso aqui é bem interessante, havia uma lei em Israel de que, essa lei inclusive é bíblica, está no livro de Levítico, e essa lei dizia o seguinte, quando alguém planta uma árvore, deve esperar 3 anos, para então, a partir do 4º ano, olhar se ela tem frutos. Ele deveria então, depois de 3 anos, esperar mais 3 anos,
para então começar a colher os frutos. Então nós temos 6 anos. Nessa história, o homem diz que já há 3 anos vai buscar fruto na figueira e não acha. Então ele já estava há 9 anos. Ele havia plantado a figueira teve o tempo de 3 anos para começar a botar frutos. Ele esperou mais 3 anos, que era o tempo que era proibido colher frutos, e no 7º ano em que ele poderia começar a tirar os frutos, ele começou a ir na figueira e não havia fruto. Ele foi ano após ano na figueira, mês após mês em cada um desses 3 anos, e não havia fruto na figueira. Eles sabiam que a figueira, ela era, como todas as outras plantas, ela era alimentada pelo solo. Então a conclusão daquele agricultor, daquele senhor, dono da figueira, dono daquela vinha em que a figueira estava plantada, era o seguinte: essa figueira, ela está tirando nutrientes da terra inutilmente. Arranca, porque ela não dá fruto. Ela não precisa consumir a terra, da força da terra, da energia, porque ela não reproduz. Ela é inútil, é estéril. Esse é o ponto, irmãos. A questão é, quem é a figueira? O que significa a figueira? Algumas vezes nas Escrituras, e antes de explicar isso, é importante dizer que a figueira estava plantada numa vinha, onde haviam uvas. Mas era comum, numa plantação de uvas, haver figueiras também. Então, não é algo incomum. Então, geralmente, numa vinha em Israel, às vezes haviam alguns pés de figos plantados. Era o caso aqui nessa parábola. Muitas vezes nas Escrituras, Israel é chamado de a vinha do Senhor, a vinha, ou a figueira do Senhor. Todo o povo de Israel é considerado como sendo a vinha, ou a figueira, ou toda a plantação. Várias passagens nos profetas e em parábolas nós encontramos essa figura sendo apresentada ao povo de Israel. Às vezes, essa figura não é a todo o povo de Israel, mas apenas a uma parte do povo de Israel. Jesus chamou os líderes de Israel, algumas vezes, de vinhas que não davam fruto ou figueiras que não davam fruto. Então, nessa parte especial, não todo o povo de Israel era a vinha do Senhor, mas apenas aquela figueira murcha, estéril, que não dava fruto, era considerado como os líderes da religião de Israel. Fariseus, saduceus, os sacerdotes, porque eles desviavam o povo do caminho de Deus. Alguns intérpretes sugerem que nessa passagem de Lucas 13, o Senhor está falando sobre os líderes de Israel. Ou seja, a interpretação é a seguinte: a vinha em que a figueira estava plantada é Israel, o povo de Israel. Mas a figueira propriamente dita seriam os líderes da nação, ou os líderes religiosos da nação. Para não misturar, ele colocou a vinha como Israel e a figueira como os líderes religiosos. Outros intérpretes, porém, concluem que a figueira de Lucas 13, ela é todo o povo de Israel, sem separação. Jesus estaria falando, desta vez, não apenas sobre os líderes, representando ali a figueira, mas para todo o povo. A figueira representaria, então, todo o povo de Israel. O fato, meus irmãos, é que independente da exata figura que a figueira representa, se é Israel, se são os líderes de Israel, o fato é que, neste sentido, toda figueira estéril é aquela que não produz fruto digno de arrependimento. Pode ser qualquer um de nós, pode ser os líderes de Israel e pode ser todo o povo de Israel.
A figueira é uma figura daquele que não dá fruto diante de Deus, diante do Senhor. E aquela figueira que não dá fruto precisa ser cortada, arrancada, ela não serve. Ela teve chance, ela cresceu, ela teve tempo, mas ela nunca deu fruto. Ela recebeu oportunidades, estava num lugar propício, nunca frutificou. Ela se alimentou da terra, ela ingeriu as substâncias necessárias para o seu crescimento. Ela foi cuidada, mas nunca deu fruto. Então, a conclusão do Senhor é: corta. Ela não deve estar aí, ela não produz fruto. Há uma ilustração bem interessante, meus irmãos. E essa ilustração diz que um homem estava no tribunal. Esse homem estava sendo julgado. E um lado estava a justiça, que dizia: este homem é grande pecador, ele cometeu crimes. E então a justiça pegava uma lista de crimes que esse homem havia cometido, reais, não eram acusações falsas, eram acusações verdadeiras. Este homem realmente havia cometido todos os crimes que a lista mencionava, e ele começava a ler a lista: adúltero, mentiroso, trapaceiro, sua boca é suja. E ele começava com uma lista infindável. E no final ele dizia: a justiça exige a condenação do réu. Estão aqui as provas cabais, estão aqui todos os seus crimes, e isso é exigido como pena para cada crime cometido. Então, a justiça estava perfeita no seu argumento de acusação. Ela exigia que a justiça fosse cumprida. O crime não pode passar despercebido, o criminoso não pode passar sem ser castigado, senão a injustiça prevalece. E a justiça não aceita a injustiça. Então ele foi perfeito na sua defesa da justiça e em mostrar os pecados daquele homem. Ele foi perfeito, nada foi diferente. O homem estava diante do tribunal com a sua cabeça baixa, ele não tinha como alegar que eram falsas as acusações, porque elas de fato eram verdadeiras. Todas as vezes que a justiça acusava o homem com um dos pecados na lista, vinha à sua mente o pecado que ele havia cometido, e a sua consciência dizia: é verdade, pequei, errei, trapaceei, menti. Sempre que os pecados eram mencionados, a sua consciência confirmava. Então aquele homem não erguia a cabeça, ele sabia da sua culpa. Irmãos, todos que não se arrependerem dos seus pecados, todos, sem nenhuma única exceção, todos serão condenados e perecerão. Esse homem, proprietário da vinha em que a figueira estava plantada, ele estava certo. Era injusto aquela figueira estar ali e não produzir. Uma figueira tem que dar figos, frutos, mas ela não dava. Ela não produzia frutos. Percebe? Jesus diz acerca do seu povo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra vem, na verdade, de João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É o que essa figueira precisava dar, frutos, mas ela não dava. Ela não dava frutos. Ela estava carregada de energia, mas não frutificava. Todos que não dão frutos perecerão, serão arrancados. Mais uma vez, João Batista, o profeta, ele ilustra muito bem isso, quando ele fala sobre a árvore produzir fruto. Ele diz: o machado já está posto à raiz. E sabe, geralmente, quando você vai derrubar uma árvore,
você corta ali no tronco dela. Você tira ali o tronco bem baixinho e vai ficar só aquele toco. Mas os israelitas costumavam fazer diferente. Eles cavavam e cortavam as raízes, eles arrancavam a árvore. E quando uma raiz estava muito profunda, eles cortavam aquela raiz para que saísse todo o tronco e as raízes juntos, ficando só pontas da raiz que não conseguiam ser arrancadas. Por isso João Batista diz exatamente isso. O machado está posto ao pé da raiz, não no tronco, mas na raiz, arrancada a terra. E João Batista fala essas palavras em relação àqueles que não se arrependem dos seus pecados, serão arrancados. É a mesma história da figueira que o Senhor Jesus está dizendo, a mesma coisa. Então, a primeira parte da parábola ensina sobre a justiça de Deus. A justiça divina exige que o pecador pague o preço do seu pecado. A justiça divina só pode ser aplacada se houver arrependimento real. Você pode ser o pior dos pecadores. Você pode ter feito coisas horríveis em relação àquilo que Deus abomina, condena. Talvez os seus pecados sejam muito maiores do que mentir, do que roubar. Talvez você tenha feito coisas horríveis que você nem tenha coragem de falar. Mas, se você se arrepender dos seus pecados, os seus pecados são perdoados. São todos perdoados. E essa parábola está dizendo que eles só podem ser perdoados se de fato você der fruto de arrependimento. Se você não se arrepender, lembre da história que Jesus conta no começo. Igualmente, junto com todos os outros pecadores que não se arrependem, perecerão. Portanto, essa parábola, a primeira parte dessa parábola, é falando sobre o juízo de Deus que advém da justiça divina. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Exige, meus irmãos, a punição. Não existe perdão dos pecados. Quando nós usamos a expressão, e quando a Escritura usa essa expressão, perdão dos pecados, ela está falando em substituição. Ela está dizendo que os seus pecados foram perdoados, porque eles foram tirados de você e colocados sobre outro, Cristo Jesus. Aquele que carrega os seus pecados vai pagar o preço por eles. A justiça divina exige, por justiça, que o pecado receba a morte, o pecador receba a morte pelo seu pecado. Como Cristo carrega os seus pecados, Ele recebeu a morte por você. Os seus pecados foram punidos em Jesus Cristo, no nosso Senhor. Todos os seus pecados estão nele, todos foram pagos por Ele. Todos os açoites de Cristo, a cruz do Calvário, foram pelos seus pecados. Veja, alguém pagou o preço porque a justiça exige. Na Bíblia nos é dito que Deus não tem por inocente o culpado, porque isso é justiça. Deus não pode olhar para uma pessoa pecadora e dizer, olha, tudo bem, vou esquecer isso, um pecado que você cometeu. Eu vou deixar para lá, eu vou jogar no mar do esquecimento. Não, o mar do esquecimento para Deus é o Senhor Jesus Cristo. Os seus pecados podem ser retirados de você, mas eles vão para outro. Alguém tem que pagar o preço. E Ele providenciou o seu Filho para pagar o preço do pecado. A justiça de Deus, ela é cumprida em Cristo Jesus. Ele morre como você deveria morrer. Ele morre em seu lugar, porque a justiça não pode falhar. Quando a justiça no tribunal exige a punição do homem, irmãos, a justiça está perfeita, correta.
ela não mente, ela não abusa, ela exige o que a lei manda, ela exige o cumprimento. Todos nós nos alegramos quando a justiça dos homens é cumprida. Não é bom quando você vê que um corrupto ladrão paga pelos seus crimes, quando ele é preso, quando seus bens são confiscados, porque você ama a justiça, porque você sabe que a justiça é boa, é justa, você se alegra quando ela é realizada. Em qualquer situação, quando a justiça prevalece, ela é perfeita, ela é boa, e ela deve sempre alegrar o nosso coração, sempre. Não devemos torcer pela injustiça, mas pela justiça de Deus. Ela é boa mesmo quando nos fere. Ela é boa mesmo quando ela é ruim para nós mesmos, mas ela sempre é boa. Sempre é boa. Então a primeira parte da parábola ensina sobre a justiça de Deus. É uma exortação severa, irmãos, para que os pecadores se arrependam dos seus pecados e escapem da justiça divina. É uma exortação para que você não seja arrancado como uma figueira estéril dessa passagem. Mas há um elemento de graça nessa parábola que não estão nas duas histórias que Jesus contou. E isso nos ensina que Jesus ele vai além das suas histórias reais para mostrar um elemento gracioso. Esse elemento gracioso, irmãos, é a misericórdia de Deus. A benignidade do Senhor, ela é tamanha, irmãos, que a misericórdia, ela dialoga com a justiça divina. Enquanto a justiça está ali no tribunal acusando, ela está ali dizendo ao juiz que o homem é pecador, e aqui está a sua lista de pecados, e aqui está o que a lei diz. A misericórdia do outro lado, ela está em defesa daquele homem dizendo, ele precisa de mais um tempo, vamos esperar um pouco mais. É o que essa parábola ensina. Veja bem, quando o homem diz, ela está ocupando a terra inutilmente, corte-a. Aqui é a justiça de Deus. Aqui é a justiça de Deus dizendo, ela deve ser punida. E agora vem o vinhateiro, que é a misericórdia de Deus. E o vinhateiro diz para o homem, para o Senhor, ele diz, Senhor, deixa também este ano, mais este ano, até que eu cave em seu redor e coloque esterco. Vamos esperar mais um ano, vamos dar mais uma oportunidade para esta figueira, vamos aguardar um pouco mais. Se der fruto, bem, ela será salva, ela permanecerá plantada. Mas se não der, tudo bem, o Senhor vem e corta. Irmãos, aqui nós aprendemos o tamanho da misericórdia do nosso Deus por nós. Porque o Senhor Deus teve compaixão de nós, porque o Senhor esperou, Ele esperou por você. Eu não sei em que idade você conheceu a Cristo verdadeiramente, mas até lá o Senhor esperou. O Senhor poderia ter arrancado você. Você deve ter cometido muitos pecados antes de conhecer a Cristo verdadeiramente. Deve ter feito muitas coisas erradas e que aborrecem a Deus. Deve ter desobedecido às leis de Deus. Deve ter feito coisas horríveis. E a justiça divina estava dizendo, é pecador, merece a punição, merece perecer eternamente pelos seus pecados. Mas a misericórdia dizia, espere um pouco mais,
tenha paciência, guarde um pouco mais de tempo, seja mais benigno, quem sabe? E não só isso, irmãos. Perceba que nessa parábola, o vinhateiro, que é a misericórdia de Deus, diz: vamos cuidar mais dele, vamos abrir uma vala ao redor, para colocar estrume, para alimentar melhor esta planta, para que ela tenha mais energia, talvez ela não tenha o suficiente, vamos dar uma injeção nesta árvore. Veja, isso mostra que Deus não somente espera, mas Ele derrama graça, Ele abre oportunidades, Ele te dá a palavra. Deus faz muito, irmãos, muito. Nenhum pecador pode chegar diante do Senhor e dizer: eu não tive oportunidade, eu não tive tempo, eu não recebi misericórdia, não tive graça de Deus. Nenhum pecador pode dizer isso. Nenhum dos que não foram eleitos de Deus podem dizer a Deus: o Senhor não me deu chance. Não, irmãos, o Senhor deu todas as chances. Eles ouviram a pregação como nós ouvimos e não se arrependeram de seus pecados. Eles tiveram diversas oportunidades da graça de Deus, que chegou até eles e foi recusado. Recusado por eles. Ninguém pode dizer para Deus que não teve chance. Ninguém. Mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho. Paulo diz em Romanos 13, que a própria criação testifica que Deus existe. E Paulo também diz, no mesmo livro de Romanos 2, capítulo 2, que a nossa consciência fala ao nosso coração. Você sabe quando peca. Não precisa que a lei de Deus te diga que isso ou aquilo é pecado, porque a sua consciência acusa você dos seus pecados. É o que diz o apóstolo Paulo. Calvino dizia isso, mostrando que o homem foi criado por Deus com esta semente dentro dele, com os mandamentos de Deus gravados em seu coração. Então ninguém pode dizer que não sabia, que não teve oportunidade, que não foi comunicado, que não recebeu graça, que não teve tempo suficiente, que Deus não foi oportuno com eles. Ninguém pode, irmãos. Porque a graça de Deus é manifestada. A benignidade de Deus todo dia. Veja, agora mesmo nós estamos aqui ouvindo o Evangelho gracioso de Jesus Cristo. E muitas pessoas estão ali fora. Passam pela frente desse prédio, olham, igreja. Leia o nome, igreja. Às vezes, pessoas estão sentadas nas portas de suas casas e de lá elas escutam o eco da pregação do Evangelho que acontece aqui dentro deste lugar. E permanecem em seus pecados. Recebem convites para vir ouvir a palavra de Deus e rejeitam. Ninguém pode dizer que não teve chance. Deus está esperando mais um ano, como disse o vinhateiro. Ou seja, a questão não são números, a questão não é quanto tempo exatamente, a questão é duas questões. A primeira, Deus dá tempo. Deus dá oportunidades. Deus ajuda. A segunda questão é, há pouco tempo. Ninguém sabe quanto tempo. Ninguém sabe quando Deus nos chamará. Se daqui a 1 ano, se daqui a 10 anos, se daqui a 50 anos, se amanhã, hoje, ninguém sabe. Mas Deus dá tempo. Deus dá tempo aos homens para que se arrependam, para que não pereçam eternamente. Mas se não se arrependerem, nesse tempo em que Deus dá, todos, de igual modo, perecerão. Aqueles homens que morreram no começo dessa história, e que Jesus usa como ilustração, que pereceram, Jesus diz, todos que não se arrependerem perecerão igualmente como eles, para sempre, eternamente.
Querido irmão, minha irmã, não seja como a figueira estéril, que recebeu da graça de Deus, que recebeu cuidados especiais, que teve tempo para se arrepender dos seus pecados e não deu ouvidos. Nós não sabemos o final dessa parábola. Jesus não nos diz se a figueira deu fruto mais tarde. Jesus não nos diz se ela foi cortada porque continuou sem dar fruto depois de 1 ano. Não sabemos. Há um suspense em relação a como a parábola termina. Na verdade, a parábola termina aqui com este suspense. Porque o que interessa ao nosso Senhor é nos alertar de que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e dar fruto digno de arrependimento. Fruto verdadeiro, digno de arrependimento. Se essa palavra foi dita aos líderes de Israel naquela época, Jesus estava dizendo que aqueles homens precisavam se arrepender do seu pecado, reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Se Jesus está citando a figueira como uma figura de todo Israel, de todo o povo de Israel, a mensagem é a mesma. Jesus está dizendo que Israel precisa se arrepender dos seus pecados, olhar para Cristo, o Messias, o Salvador, produzir fruto digno de arrependimento. Porém, é fato que o princípio é o mesmo para todos. Todos igualmente devem se arrepender dos seus pecados, não só os líderes, não só a nação de Israel, todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados e produzir fruto digno de arrependimento. Senão, perecereis todos. Nós precisamos gastar tempo com algumas coisas, enquanto cristãos, coisas sérias. Pensar com seriedade nessas coisas e pensar com profundidade sobre elas. Nós quase não pensamos sobre o céu. Nós quase não pensamos sobre o paraíso. Na verdade, para a maioria das pessoas, irmãos, o paraíso real é a terra. Mesmo os crentes. Poucos são os que têm a mesma percepção de Paulo, que diz: eu queria era morrer e estar logo com o meu Senhor, que é bem melhor. Eles entendem que é bom aqui. Pode ser que lá, na glória, seja bem melhor, mas aqui é bom e aqui está bom para mim. Porque falta profundidade nos nossos pensamentos sobre as coisas celestiais. Você tem que estar preparado para o céu, irmãos, para a sua passagem deste mundo para o paraíso celeste. Porque senão a sua passagem pode ser dolorosa. Imagine que você é acometido de uma doença grave e você vai morrendo lentamente. Se você tem profundidade nos seus pensamentos, você vai dizer: oh, se aproxima cada vez mais o dia em que eu vou entrar nos portões celestes. Que glória! Mas se você não tem esse pensamento, você fica lutando pela vida e não querendo ir para o céu. Mas veja, eu estou dizendo isso como uma ilustração menor. O que eu quero dizer para vocês em relação a pensar com profundidade, em relação às palavras de Cristo, é que você pense no inferno. É aqui que você tem que pensar com mais profundidade. Porque Jesus diz: se não se arrependerem, todos, igualmente, perecereis. Serão arrancados como a figueira, que seria arrancada. Pense no inferno, pense com profundidade. Olhe o que Jesus Cristo ensinou sobre o inferno. A eternidade não é um tempo de sofrimento. É toda a eternidade, irmãos. Não é um sofrimento espiritual apenas, mas um sofrimento físico. Todos terão seus corpos ressuscitados no dia em que Jesus voltar.
os que fizeram o bem para a glória eterna, mas os que fizeram o mal para o tormento eterno. O sofrimento não será só a alma, o espírito imaterial sofrendo, não será só uma tristeza. Irmão, será tudo isso e mais. Será um sofrimento no corpo, no seu corpo ressuscitado, no corpo dos descrentes ressuscitados. É um sofrimento que Jesus muitas vezes ilustrou como sofrimento, com figuras de sofrimento humano, como por exemplo, chamas queimando, verme comendo a carne, só que um sofrimento que não acaba. Imagine um verme que come você eternamente, vai roendo você, consumindo você, e nunca consome totalmente. Um fogo que queima e queima e queima e nunca deixa de queimar. São as ilustrações que o Senhor Deus dá sobre o inferno. Você não pode sair, você está preso ali, você sofre, todos sofrem com você, não há um alento de esperança, não há nada que apazigue e que diminua a dor e o sofrimento. Todo dia, dia após dia, ano a ano, milênio a milênio, eternidade a eternidade, sofrimento, angústia, dor, pranto. Pense mais sobre o inferno. Porque Jesus disse, se não se arrepender, todos, de igual modo, perecerão. Ele está falando disso. De ser lançado no inferno para sempre. Perecer é morrer. E morrer, na linguagem bíblica, em relação à eternidade, é existir em eterno sofrimento, sem nunca poder sair de lá. Esse era o destino da figueira, que seria cortada e lançada no fogo para ser devorada. Mas o destino das almas, irmãos, é maior. O destino dos homens ressurretos, ímpios, que serão condenados no inferno, é maior, porque eles serão jogados num fogo que nunca os consumirá ao ponto de deixarem de existir. Se não se arrepender, todos, de igual modo, perecereis. Aproveite o tempo da graça de Deus. Aproveite o ano que o vinhateiro pediu. Dá mais um tempo. E se arrependa nesse tempo, porque é o último tempo. É o último momento. Arrependei-vos, irmãos, e crede no Evangelho. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, somos gratos, Senhor Deus Todo-Poderoso, por sermos confrontados essa manhã com a justiça e ao mesmo tempo, Senhor Deus, sermos acalentados em nosso coração pela misericórdia. Obrigado por esperar, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua paciência, Senhor. É verdade que as tuas misericórdias não têm fim, Senhor Deus. E nós provamos disso, Pai. Quando já deveríamos ter sido consumidos totalmente, Senhor. Aqui estamos ainda. Plantados, regados pelo Senhor. Debaixo da misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por derramar sobre nós a tua graça, o teu perdão, nos fazer ver Jesus Cristo, o Salvador maravilhoso, nos salvar, Senhor Deus, dos nossos pecados, todos eles, poupar a raiz de nossa árvore. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos como esse vinhateiro da parábola, que cuidou daqueles, no nosso caso, que possamos ser evangelistas, Senhor, aproveitar o tempo que ainda resta e olhar para as figueiras sem frutos, estéreis,
e falar sobre Jesus Cristo, sobre o perdão dos pecados, sobre a misericórdia e sobre a justiça de Deus. Nos guie, Senhor, nessa tarefa grandiosa. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, podeis sentar.